variável de operador para operador do direito, né? Mas esse tema nos desafia a encontrar uma melhor adequação para o direito penal, para que ele se refira ao que na sociedade tem realmente importância. E aí me parece adequado também fazer uma pequena crítica, ou melhor, rebater uma pequena crítica. A teoria da imputação objetiva não é uma tese de defesa, não é uma tese que venha a ajudar os advogados a absolver seus clientes. É uma perspectiva de interpretação para a real finalidade do nosso ordenamento jurídico penal e dele possamos extrair as melhores respostas. E aí, cada caso concreto vai nos desafiar uma maneira de interpretar. Temos alguns princípios que nos ajudam, mas é a sensibilidade de cada operador que vai dizer quando a conduta é suficientemente relevante para estabelecer um nexo de causalidade com o resultado violação da norma. Acho que seriam essas as ideias que eu, de maneira muito simples, gostaria de apresentar para iniciar a nossa conversa com os professores, a quem novamente eu renovo o agradecimento pela oportunidade. Obrigado, doutor Fernando Galvão. Aqui encerramos o primeiro bloco. Após o intervalo, voltaremos com as considerações da banca e o debate. Voltamos ao segundo bloco do Defenda Sua Tese. No programa de hoje, imputação objetiva. Passamos agora as considerações dos membros da banca. Com a palavra, o professor Cídio Mesquita. Professor? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui tratando desse tema e perante pessoa tão brilhante quanto o professor Fernando Galvão, mas nós, brasileiros, nós temos, talvez já há muito tempo, a tradição de vivermos em um certo ostracismo jurídico. Normalmente chamamos de novidade aquilo que já é velho. Adotamos um finalismo, uma tendência finalista na lei brasileira em 1984, quando a Alemanha já tinha abandonado o finalismo. E hoje nós estamos falando de funcionalismo já 30 anos depois que a Alemanha consagrou o funcionalismo. A imputação objetiva que se discute no Brasil é resultado disso. Chaves Camargo já publicou acerca de imputação objetiva no Brasil em 1985. E eu conheci o pensamento do professor Fernando Galvão por intermédio de uma obra já publicada com o título Imputação Objetiva no início desse século. O que nos chama a atenção e o que eu considero interessante é a crítica feita ao finalismo, porque o finalismo era uma ciência, ou melhor, tratava o direito como uma ciência com conceitos positivistas, ou seja, racionais. A proposta que eu vejo da imputação objetiva é uma proposta baseada na tópica, análise de casos. E a minha grande crítica é talvez com a posição até, eu abro aspas, palavras do professor, devemos atender a, abre aspas, sensibilidade do operador, fecha aspas. Eu não gosto de nenhum sistema jurídico que não haja uma certeza, uma precisão e fiquemos aí presos ao arbítrio ou à sensibilidade do intérprete. Essa é a minha grande crítica à imputação objetiva. Veja bem, eu tentei conceber esse tema a partir de uma outra visão, quer dizer, não da tópica, mas identificando os seus princípios. E eles nos orientam a interpretar os casos concretos. Princípios que a gente já trabalha já há algum tempo. Eu também acho importante que nós não tenhamos essa postura tão subserviente aos alemães, né? Há um pensamento que às vezes no nosso meio não se adapta com perfeição, não é? Mas
construir uma perspectiva própria para essa ideia da imputação objetiva. Por isso que pensei, então, em visualizar a partir de princípios. Princípio da insignificância, princípio da adequação social, da posição de garantidor e da tolerância a situações de risco. Agora, são todos princípios interpretativos, né? A nossa ciência é de interpretação da realidade, e aí nós convivemos com essa insegurança mesmo. Quer dizer, o que é insignificante depende da análise, depende do ponto de vista, não é? O que é adequado socialmente? Em situações extremas eu tenho facilidade, mas o desafio está nas situações limite, não é? Naquelas situações em que efetivamente a sensibilidade do operador do direito é que vai dizer mais alto, não é? Em que, digamos, posição nos colocaremos. Se por meio dos princípios chegamos à conclusão de que há ou não a violação da norma. Mas a ideia da tópica é uma ideia que realmente não nos agrada. Como é que eu vou construir uma perspectiva teórica a partir dos casos, do casuísmo, né? Então, acho que o melhor seria construir uma teoria da imputação objetiva com base na identificação de uma causalidade normativa e princípios que nos ajudariam a encontrar essa relevância jurídica. Mas não são, digamos, possibilitadores de respostas exatas. Em primeiro, saúdo a iniciativa de discutir o tema e agradeço a oportunidade de estar com o professor Cídio, com o Dr. Fernando Galvão, né? E a dificuldade, eu imagino, submeter o Dr. Fernando Galvão a falar em breves minutos sobre imputação objetiva, ela realmente é considerável, né? Até remeto a questão ao grande problema encontrado por Jacobs, dileto aluno de Hans Weltzel, quando recebeu do grande mestre a incumbência de atualizar o finalismo. E Jacobs, com aquele amarra que o sistema finalista dava para ele, salta para fora do sistema e remete o teleologismo para outro rumo. E pergunta, qual a finalidade do direito penal? Qual a missão do direito penal? E aí qual foi a resposta? Em lugar de perguntar qual é a finalidade de uma conduta submetida a um conceito ontológico de ação, ele pergunta qual a finalidade do direito penal. E para a resposta clássica que nós dávamos, que a finalidade do direito penal era tutelar bens jurídicos relevantes, Jacobs responde, nem o direito como um todo é capaz de tutelar e proteger bens. O direito é um subsistema social, trabalhando interativamente com um conjunto de funções como saúde, educação, transporte, produção econômica. Se tudo isso não funcionar, o direito não vai conseguir regular coisa alguma. E o direito penal, debaixo disto, tem uma função ainda mais subalterna, qual seja de, simplesmente, assegurar fidelidade às normas do sistema do direito, que é o grande amálgama, digamos assim, do pacto social de regulação e todo o resto. Então, quando eu vejo essa preocupação com relação à tópica, é de compreender a própria dificuldade que teve o Weltzel, não é? O Jacobs, de enfrentar o desafio do Weltzel. Jacobs, ao enfrentar, ele chegou à seguinte conclusão: o finalismo não consegue resolver tais questões. E pontualmente começou a tentar enfrentá-las com uma outra perspectiva. Portanto, enxergar a teoria da imputação objetiva nada mais é do que uma manifestação, digamos assim, teórica que surge dentro de uma percepção funcional, sistêmica do direito. E aí, professor Galvão, eu fico feliz, não é, com sua abordagem. E realmente eu só me permitiria, em lugar de discordar, mas pelo menos reforçar, que a tópica nesse caso é apenas um método, quer dizer, uma inversão de método onde você tem do geral para o particular, que é o nosso tradicional. Nós agora submetemos o particular a exame e dele extraímos algumas lições, como por exemplo a questão da teoria do risco. Porque não há dúvida que a teoria da imputação objetiva vai encontrar no topoi das grandes ferroviárias alemãs do princípio do século XX, o problema de uma construção que beneficiava a sociedade e que morria gente para todo lado. E que se decidiu então fazer o quê? Interditar as ferroviárias, porque morria gente demais. E qual foi a grande conclusão? A discussão com interdição temporária, recursos, e a Suprema Corte, por fim, decidiu o quê? Não é papel do direito escoimar a sociedade de todo e qualquer risco. Em consequência,